Muito provavelmente eu finalizava com vocês mais cedo que o normal hoje, porque eu tô com a minha garganta inteiramente inflamada e tá bem difícil eu ficar falando. Falar o tempo inteiro, 1h30, é complicado. Então a gente vai. Normalmente eu preciso passar essa matéria porque eu preciso que vocês entreguem isso no trabalho. O trabalho depende desse conhecimento de hoje. Então aí eu passando isso aqui, a gente vai trabalhar isso aqui e provavelmente a gente encerra um pouco mais cedo até para mim não ficar forçando tanta garganta assim, tá ok? Aí qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem tirar dúvida comigo depois, posteriormente, pelo WhatsApp, tá bom? Ok, professor. Vamos lá então. Vou compartilhar minha tela. Tela compartilhada. Vamos começar então. Então hoje, até a aula passada a gente viu a questão da normalização, tudo, né? E aí hoje a gente vai ver o quê? Hoje a gente vai ver a notação da engenharia da informação, tá? Que era nada mais nada menos que transformar todo aquele conceito que a gente viu até agora, que é o modelo de entidade de relacionamento, o modelo relacional, no modelo de diagrama de banco de dados, como um todo, né? Na documentação do diagrama de banco de dados. Né? Então, o que é uma notação? Uma notação é um sistema de representação ou designação convencional. É um conjunto de sinais com que se faz essa representação ou designação. A notação do modelo ER, ela foi criada por Peter Shen, certo? E ela é chamada assim por ter uma proposta originalmente pelo autor, sido proposta originalmente pelo autor, tá? E é uma notação que a gente está usando até o momento e que a gente use até, não só nesse curso, mas é muito usado na maneira em geral no ambiente da informática, tá? Também conhecida como notação de Martin ou a engenharia da informação, tá? O que é a notação de Martin ou a engenharia da informação? Ela foi proposta por Martin e Finkelstein em 1980, então não é uma coisa assim tão antiga. Né? 1980 tem aí 40 anos, tá certo? É difundida em muitas ferramentas cases, sendo o Erwin uma das mais conhecidas. Tá? Erwin, para quem não conhece, deixa eu abrir aqui para vocês terem uma ideia do que é. Eu usei muito essa ferramenta no meu TCC, tanto de pós-graduação quanto de graduação. Até porque o de pós-graduação eu fiz um estudo das seis formas normais, certo? Então, deixa eu ver se eu acho a cara dele aqui. Aqui, ó. Né? Então, é uma ferramenta de modelagem de dados, tá? O pessoal conhece bastante, eu não consigo aumentar, mas é essa telinha aqui, ó. Beleza? Vamos ver se a gente consegue entrar nela aqui. Vamos ver. Não tem nenhuma carinha da ferramenta que a gente consiga ver de uma maneira. Mas é uma ferramenta muito popular, assim, no meio, para quem trabalha nessa área, e é excelente. Né? Então, assim, a gente vê que tem grandes empresas que trabalham com ela. Né? Se a gente for... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, mas... Acho que no começo... A Verizon, Walmart, AT&T, né? Citibank, que mais? Que vocês podem... A GM, HP, HSBC, Intel, Johnson Johnson, enfim, própria Microsoft. Muitas empresas grandes trabalham, né? Ela também é conhecida como notação do pé de galinha, por possuir um símbolo bem peculiar, que é um símbolo que vai lembrar um pezinho de galinha, assim, ó. São três, né? Pezinho de galinha. Que é a notação do tipo N, no caso. Então essa é a cara do programa, quando a gente inicia ele, né? Aparece essa carinha aqui, tá? Então vamos lá. Como é que a gente configura, então?
Para a gente configurar essa notação, eu vou abrir o meu DB Designer aqui e vou fazer com vocês passo a passo. Então, tá, como é que eu configuro ele, então? Bom, ele fala que para configurar em Display Notation Crossfoot, tá? Então, eu vou pegar a notação que eu quero. Então, é Display Notation Crossfoot. Provavelmente ele vai estar em tradicional. Então, coloca nessa Crossfoot, que é a notação que a gente vai estar utilizando, que é a notação do pé de galinha. Tá certo? Então, a configuração original, que é a tradicional, é essa daqui, que aparece com losango e com as bolinhas preenchidas, tá? Aonde vai ter as bolinhas... Oi? Você podia voltar só um pouquinho e me mostrar a configuração? Display Notation Crossfoot. Então, essa aqui vai ser a representação da notação do tipo 1 e a bolinha do tipo N. Mas a gente não vai estar utilizando essa aqui, tá? A gente não vai utilizar esse tipo de notação. A notação que a gente vai utilizar é essa, é a Crossfoot, beleza? Aonde eu tenho o pé de galinha como se fosse o N, e esses dois pauzinhos, ou um pauzinho só, vai ser do tipo 1, beleza? Então, se a gente for olhar na caixa de ferramentas do DB Designer, o que é uma caixa de ferramentas? É essa partezinha no canto aqui, ó. Certo? É essa partezinha aqui. O que é cada coisa que está aqui do lado? Então, vamos ver aqui. Então, a gente tem aqui o primeiro, que é a nova tabela. Logo abaixo, um relacionamento 1 para N não identificado. O que significa? Ele não leva a chave estrangeira como primária também. Tá? Ele é só estrangeiro. Logo abaixo, os três primeiros aqui são não identificados, tá? É 1N, 1 e NN, certo? Tá? Então, quando eu tenho preenchido aqui as bolinhas preenchidas, é N. Quando a bolinha vazia, é 1. Logo abaixo tem mais 3, que são relacionamentos. Porém, são relacionamentos identificados, tá? O primeiro é a generalização ou especialização, tá? Que ele é identificado, ele traz a chave primária da tabela pi para as tabelas que são especializadas. Leva a chave primária para aquela lá, beleza? Relacionamento 1 identificado e relacionamento 1N não identificado. Por que não tem o N para N? Porque todo relacionamento N para N vai gerar um relacionamento 1 para N identificado sempre. Tá certo? Essa entrada de texto é mais uma questão da gente colocar alguma informação, uma observação. Se é necessário colocar uma imagem, alguma coisa na documentação. Botão de sincronismo e botão de geração de script. O que significa isso? Eu consigo fazer engenharia reversa ou, a partir de um modelo, eu consigo sincronizar com um banco de dados existente e fazer com que ele gere o banco para mim automaticamente. Eu não aconselho usar isso, porque isso aqui dificilmente dá certo, tá? Essa ferramenta ela é bem voltada para o MySQL, mas ela é eficaz em outras situações também. E o geração de script, ele vai gerar o script no formato do ANSI da SQL para você criar as tabelas de banco de dados, tá? Mas quem trabalha com banco, necessariamente, dificilmente vai querer fazer isso aqui, vai querer fazer na mão mesmo, da sua maneira, tá? Para poder até verificar alguma eventualidade de algum problema, tá bom? Então tá. Então lá no fundo, lá atrás, a gente viu a entidade, que era esse cara aqui, certo? E isso aqui, os seus atributos, beleza? Aqui a gente tem um atributo identificador e aqui um atributo composto. Como é que fica? No esquema relacional, que é aquele esquema da escrita, ele fica dessa maneira. Tá certo? E aí a gente já está passando no esquema relacional, nós estamos passando já a escrita linear, né? A normalização, quer dizer, desculpa. Beleza? Feito isso, como é que eu transcrevo isso para o modelo de banco de dados? Bom, eu vou trazer dessa maneira agora.
é a maneira que eu vou querer representar. Então vamos representar uma dessa maneira aqui para vocês verem na prática como funciona. Novo, né? Então eu venho aqui e pego essa ferramentinha aqui, que é a ferramenta de tabela. Certo? Tá aqui a minha ferramenta de tabela. Dou um duplo clique nela, abro, e aí eu vou representar. Nesse caso aqui, ele está representando cliente, né? Então vamos lá. Cliente. Então aqui ele já dá uma sugestão, mas aqui no caso é CPF, nome, tipo logradouro, nome logradouro e CEP, né? Por que que eu não representei endereço? Porque toda vez que eu tenho um atributo composto, eu não represento esse cara aqui, só represento aquele que compõe um atributo, certo? Então vamos lá. CPF. Agora, o interessante é isso. Até então, a gente não determinava nenhum tipo de dados. Agora a gente vai começar a determinar, certo? Então, nesse caso aqui, CPF vai ser o quê? Vai ser um tipo string, né? Então, vai ser um varchar, beleza? Nome, também vai ser um tipo varchar. Tipo logradouro. Vai ser qualquer outro aqui, deixa eu lembrar. Nome, logradouro e CEP, né? Então, nome, logradouro, varchar e CEP. Varchar, certo? Terminou, beleza. Ele automaticamente indica que o primeiro é o atributo identificador. Mas se eu clicar em cima da chave, ele retira, tá certo? Mas eu posso clicar aqui, posso clicar em outro, para gerar mais de um atributo identificador, beleza? Então, marquei aqui, clico duas vezes nesse CNN. O que esse CNN significa? Not null, não é nulo, sabe? Então, toda vez que eu tenho uma entidade que é um atributo determinante, uma chave primária, ele tem uma característica de ser não nulo, certo? Não pode receber valor nulo. Esse aí é autoincremento. Como nesse caso não é um campo de autoincremento, não vai ser um ID, é um CPF, então eu tiro também. Beleza? Como que eu faço para criar? Terminei? Terminei. Clico aqui no verdinho, ó. Certo? Tá aqui. Então essa aqui é a minha tabela. Essa é a minha tabela cliente. Essa tabelinha que estava aqui na entidade, no esquema relacional, como eu vou gerar ela em banco de dados. Beleza. Então, como é que eu represento, então, um atributo 1 para 1? Vamos esquecer tudo isso aqui. Vamos ver só isso aqui, beleza? Então, isso aqui eu já tenho. Agora eu quero representar a conta. O que eu faço? Primeiro estudo eu vou criar a tabela conta. E eu sei que é o relacionamento de máximo 1 e máximo 1, certo? Como eu tenho obrigatoriedade de um lado e não obrigatoriedade do outro, esse negão eu tiro daqui e passo ele para cá, certo? Que isso a gente já aprendeu, a gente já viu lá atrás. Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Clica duas vezes, tabelinha conta, certo? Número e saldo, né? Então aqui eu tenho número e saldo. O número, ele está falando que tá inteiro. Posso deixar o número inteiro, né? Ou não. Não, acho que número, a maioria das vezes, tem caractere que é com traço, alguma coisa, né? Então, vou colocar aqui varchar. E o saldo não pode ser inteiro, porque saldo tem casas decimais, então ele pode ser decimal, beleza? Então tá, feito isso, só vim aqui e criar. Tá certo, agora como que eu represento um relacionamento de 1 para 1? Tá melhor assim? A cardinalidade dele? Aí como que eu vou fazer isso então? Desse jeito vai ficar ruim. Eu vou fazer o Você vai seguinte, pegar eu vou vir aqui do essas. lado, aonde está os meus relacionamentos, e vou escolher um relacionamento específico. Então, no meu caso, como é 1 para 1, eu pego esse aqui. Agora, como que eu determino da onde vai para onde vai? Certo? Então, eu vou analisar o quê? Primeiro, aonde é obrigatório e aonde não é.
Então, eu vou tirar o meu CPF de cliente e vou levar para conta. Então, dessa maneira, o sentido de levar vai ser esse aqui. Vai ser o mesmo sentido que eu vou fazer a representação. Tá certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui e clicar aqui. Ele vai entender que é para levar daqui para cá. Olha lá. Professor, mas o relacionamento, ele está dizendo que é 1 para 1 e o senhor está colocando um N aqui. Vamos ver? Clica 2 vezes nele. Olha lá. 1 para 1. Ele sempre vai fazer isso, tá? Origem vai ficar desse jeito e destino vai ficar dessa maneira. E aí eu posso colocar o nome do relacionamento que eu quiser. Eu costumo colocar o nome da chave. Então, por exemplo, FK, que é a chave estrangeira, da tabela cliente com a tabela conta. Beleza? E aí, lá no meu destinatário, foi criado um novo campo, que é o campo cliente CPF. Quem criou? Fui eu? Não. Quem criou foi o relacionamento que nós geramos. Tá certo? Eu gerei um relacionamento de cliente com conta, então ele precisa de um campo que crie esse relacionamento, onde vai armazenar o dado, certo? Então ele gerou esse aqui. Posso mudar esse nome posteriormente? Se você quiser, pode, mas se não quiser, vou deixar assim mesmo, dá um ok. Ele gerou esse relacionamento do tipo um não identificado. Por que não identificado? Porque esse campo aqui não virou também parte da chave primária, tá certo? Então, a nossa primeira representação. Agora, uma representação do tipo 1 para N, de cliente com venda. Vamos lá? Vamos. Vou pegar esses caras aqui, vou colocar isso para cá. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Não, não dá. Vamos ter que... Deixa eu ver... Top table. Vou colocar aqui, ó, cliente, CPF, baixar, nome, poxa, baixar, logradouro, baixar, nome logradouro, baixar e CEP, baixar. Beleza? Eu vou tentar deixar o mesmo nome aqui, vamos ver o que ele vai falar. Ó, ele não permite. Por quê? Porque ele já vê que nesse documento eu já tenho um cliente, uma tabela cliente, já nesse modelo. Então ele não permite deixar com o mesmo modelo. Beleza? Vamos lá. Agora a tabela venda. Vamos ver que a tabela venda nos aguarda. Venda é número e data. Poxa. Número e data. Vou colocar aqui data underline venda, porque data para ele sempre dá esse probleminha. Tá certo? Marquei aqui. Então vamos lá. Aí ele falou que eu tenho um relacionamento do tipo 1 para N. Né? Mesma coisa. Vou lá, escolho qual que é esse aqui. Ele vai vir daqui para cá. Beleza? Então, notem que o desenho é o mesmo, só que dentro do relacionamento ele é diferente. Ele identifica como um relacionamento diferenciado, tá? Então, a representação é muito simples. Beleza? Então, esse é o relacionamento N, 1 para N e esse é 1 para 1. Tá certo?
o relacionamento N para N. E agora, vamos fazer uma atenção aqui, beleza? Eu vou gerar isso aqui, tá? Vamos lá, então. Eu vou trocar o nome de venda para pedido, para não ficar trocando o nome da tabela, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, tabela, pedido. Oh, caramba, esqueci de clicar 2 vezes. Pedido, que vai ter número inteiro e data, underline, pedido, que vai ser date. E aí eu tenho a outra tabela, que é produto com código e nome. Produto, código e nome. Achar. Beleza. Aí ele fala assim, ó, você tem um relacionamento de N para N. O que significa? Uma ocorrência dessa se relaciona N vezes com esse. Uma ocorrência desse se relaciona N vezes com esse. O que eu faço? Venho aqui, escolho o relacionamento N para N e olha o que vai acontecer. Lembra que nós falamos que na normalização, toda vez que eu tenho um relacionamento do tipo N para N, o que ele faz? Gera uma tabela associativa, certo? Com as chaves primárias das tabelas envolvidas, né? Que nesse caso aqui é produto e venda. Olha que legal. Ele já aplicou a normalização para a gente. Ele já aplicou isso aí e gerou uma tabela chamada pedido has produto. Eu posso alterar e colocar, por exemplo, itens. Pedido. E gerou as duas como um relacionamento, olha aqui, ó. 1 para N, certo? E é um relacionamento identificado, porque não está marcado como not identifying, está marcado como identificado. Por quê? Porque está dizendo que eu peguei a chave primária da tabela pedido e levei para a tabela associativa. Então, essa chave primária é a FK de pedido com itens pedido. E aqui é a FK de produto com itens pedidos. Professor, por que o senhor coloca esse nome? Olha lá, se você lê isso aqui no dicionário de dados do banco de dados, o que vai dar a entender para você? Que existe uma chave estrangeira entre a tabela produto e a tabela itens pedido. Muito mais simples, né? A gente ficar olhando isso aqui e tentar, ou ficar no achismo, né? Então, muito mais simples de entender por aqui, dessa maneira. Zerou. E quando acontece o atributo no relacionamento? Então tá, quando acontece o atributo no relacionamento, muito provavelmente você vai ter um relacionamento N para N, beleza? Quando acontece isso, você já aproveita essa tabela que ele gerou associativa e insere o quê? O atributo que ele está pedindo que está no relacionamento, que no caso aqui é quantidade. Então eu vou clicar 2 vezes aqui, eu vou fazer assim, ó, quantidade inteiro. Pronto, atributo no relacionamento. Sim, professor, muito simples, muito simples. Vocês vão ver que é bem simples mesmo. Algumas coisas a própria ferramenta já facilita o nosso lado. Sem que eu tenha que ficar transformando as coisas, eu simplesmente falo para ela, ó, o grosso é isso. Como é que eu faço para chegar no refinado? Por exemplo, o relacionamento de N para N, ele sabe que vai ter que ter uma tabela associativa, certo? Então ele já gerou isso aí para gente. Entendeu? Vamos lá. Generalização e especialização. Vamos cair matando aqui, ó. Conta, poupança e conta corrente. Vamos lá. Então a gente tem aqui, vou botar tudo isso aqui para cima. Depois eu coloco lá como exemplo para vocês. Vou até colocar aqui, ó.
Exemplo, relacionamento 1 para 1. Exemplo, relacionamento 1 para N. E aqui a gente tem um outro exemplo. Que é exemplo de relacionamento N para N e atributo no relacionamento. Show. N para N e atributo relacionamento. Pronto. Vou botar assim para mais fácil. Né? Na hora de você estudar já sabe. E agora a gente vai fazer o quê? Dar conta, né? Então, vamos lá. Conta tem um número e um saldo. O número vai ser inteiro e saldo decimal. Certo? Vamos lá. Se eu pegar só aqui e tentar gerar, ó, não vai dar. Ele vai gerar para ele mesmo, certo? Não vai dar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou gerar as tabelas filhas. Eu vou ter aqui poupança, certo? E aí eu tenho uma taxa de juros, certo? Que vai ser numérica ou decimal, tanto faz. Só que ela não é primária, tira, é um campo comum. E eu tenho conta corrente, que tem limite de crédito. Uma outra maneira de apagar a chave primária é vindo nessa borrachinha aqui. Tá? Então, tá aqui. E aí, o que eu faço? Vamos lá. Esse cara para cá. Esse cara para cá. Então, gerou a nossa especialização, certo? A nossa especialização está aqui, ó, geradinha. Então, aqui a gente tem um exemplo. Opa. Especialização barra generalização. Pronto. Professor, mas por que veio a chave primária para cá? Lembra que lá atrás nós falamos que tudo que é do pai os filhos têm? E a gente tinha lá, por exemplo, exclusiva e total. Eu tenho que levar a chave primária da tabela pai para a tabela filho para manter esse relacionamento, saber qual conta que é poupança e qual conta que é corrente, através do número. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. É bem sossegado isso aqui, né? Bem sossegado. Deixa eu bater um print screen aqui, porque eu vou ter que limpar esse negócio aqui, pra gente poder usar mais. Então tá aqui, print batido. Vamos lá. Agregação. O que é agregação? É quando eu tenho uma entidade que faz relacionamento com o fruto de um relacionamento entre outras duas entidades. Lembram, né? Tá lembrado disso aí, né? Então, como que eu faço essa representação? Então, eu vou fazer a representação de que maneira? Da mesma maneira
que eu fiz do relacionamento N para N, porém, essa entidade que está aqui embaixo, tá? Essa tabela, ela vai se relacionar com a tabela associativa. Então, a gente tem lá cliente, empréstimo e funcionário. Vamos lá. Novo. Cliente. CPF. Nome. Empréstimo. E deixa eu ver aqui certinho o que é. Ficou do jeito que queria. Que vai ser número e valor. Beleza? Tá aqui. Aí eu tenho um relacionamento N para N entre os dois. Tá aqui, tá gerado. E aí ele fala o quê? Ó, você tem agora uma entidade funcionário que está fazendo ação com essa tabela associativa. Beleza, vamos gerá-la aqui. Funcionário. Então vai ser o quê? Código. Opa. E nome. Só que aqui está o detalhe. Dessa maneira, aqui eu tenho uma tabela associativa que teve um relacionamento 1 para N identificado. Tá certo? Por quê? Chave primária das duas vieram para cá. Então, tá lá. Vamos ver aqui, ó. É ficar entre empréstimo e... Como que a gente pode chamar essa tabela aí para a gente mudar o nome dela? Vamos deixar cliente e empréstimo mesmo, né? Vou colocar cliente e empréstimo tudo junto. Vai ficar muito grandão o nome. E aí é o problema, quem tem toque, que nem eu, de ficar arrumando a linha certinha. Cliente. E aqui, então, a gente vai mudar o nome dessa tabela. E vai colocar o nome de cliente e empréstimo. Agora, eu tenho um relacionamento de 1 para N aqui, só que ele vai ser não identificado. Que vai ser o quê? Funcionário com cliente e empréstimo. Então, essa é a maneira de representação da agregação. Professor, parece que é tudo a mesma coisa. Parece não. Se você for notar, é praticamente a mesma coisa. A representação vai ser sempre a mesma para todos. Tá? Só que tá, beleza, se a representação é a mesma, por que a gente aprendeu tudo aquilo? O simples fato de ter uma única representação não significa que o conceito seja o mesmo para todos. Tá certo? A gente tem um objeto chamado carro. Todos os carros são iguais? Não, mas são carros. Tá certo? Nesse caso, é um caso ao contrário. Nós temos diferentes modelos de representação, mas o modelo de representação final vai ser sempre parecido. O que vai mudar um com a outra é o conceito embarcado nisso aí tudo. Tá? Onde eu tenho chaves identificadas e chaves não identificadas. Representações de máxima 1 para 1, 1 para N ou N para N. Porém, todas elas vão ser sempre parecidas. Tá certo? Então, essa é a representação da agregação. Vou colocar aqui. Agregação. E
fotinha. Feito. Tá lá. Existe um conceito chamado entidade fraca. O que é uma entidade fraca? É quando você tem uma entidade que ela é criada para armazenar valores, porém ela não tem nenhum valor em específico que seja forte o suficiente para ter uma ação de um atributo determinante, ou seja, de um valor que vire uma chave primária. Mas, professor, lá atrás o senhor falou que ia ficar o nome, que não sei o quê. Naquela representação, sim. Em banco de dados, não. Então, olha aqui. Eu tenho aqui funcionário e dependente. Funcionário, eu tenho um campo que ele é forte, que é a matrícula. Por quê? Ele não se repete. A matrícula é única, certo? Essa matrícula sendo única, então torna-me um campo. Já vou abrir para perguntar. Já torna-me como um campo indicado para ser uma chave primária. Agora, em relação a dependente, eu tenho aqui uma tabela com dois valores, nome e idade. Qual dos dois aqui que não vai se repetir nunca? Não tem. Eu posso ter o mesmo nome para dependentes diferentes, de funcionários diferentes. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho atributos que não têm poder de identificação. Então, é o quê? Eu tenho uma entidade fraca. Então, nem nesse caso, nem o atributo nome, nem o atributo idade, e nem ambos, colocando como identificadores, são possíveis de identificar a entidade dependente. A gente teria que criar o quê? Uma terceira, um terceiro atributo aqui, para que ele seja o atributo identificador. Tá certo? Pode falar, Lucas. Não, o senhor já respondeu a minha dúvida. Qual que era? Eu ia perguntar se a entidade fraca é, na verdade, uma tabela que depende da outra. Mas você acabou de falar isso. Não é que é uma tabela que depende da outra. A entidade fraca É uma tabela que não existe sem a outra. Não. É uma tabela que ela é criada, que ela foi concebida no modelo de entidade de relacionamento, aonde os atributos nela concebidos, nenhum deles tem poder de identificação. Não tem nada a ver de dependência uma da outra. Tá certo? Não tem nada a ver com dependência uma da outra. Sim. Obrigado. Nós estamos falando exclusivamente de atributos de uma tabela. Esquece que isso aqui existe. Analisa só isso aqui. Existe algum campo desse que é único? Quantos Lucas existem dentro da Unopar? Um monte. Quando você pegar, por exemplo, Lucas da Silva, você vai achar uma pancada. Né? Agora, posso usar o nome nesse caso, então, como atributo determinante? Não. Por quê? Porque eu posso ter repetição, certo? Eu usei um exemplo, mas José da Silva é uma coisa super comum, tá certo? E a idade? Se eu perguntar aqui quem tem, por exemplo, 19, 20 anos, mais de uma pessoa pode levantar a mão. 21, tá certo? Mais de uma pode levantar a mão. Então, nesse caso, eu também não posso. Então, eu teria que criar um terceiro campo para que esse campo se torne um atributo identificador dessa tabela. Então, olha lá. Entendi. Relacionamento identificador. Torna o atributo cópia do relacionamento também o identificador. Nesse caso, é aquilo que a gente está falando do relacionamento identificado e não identificado. O que significa isso? O identificado é quando eu pego a chave primária da tabela A e levo ela para a tabela B, além de ser chave estrangeira, também será uma chave primária.
E o relacionamento não identificado é ao contrário. Eu pego a chave primária da tabela A, levo para a tabela B, porém ela será somente chave estrangeira, ela não será chave primária. Então, dizer que é identificado ou não é quando a chave estrangeira também faz parte da chave primária. Tá certo? Certo? Tá bom, professor. Simples, entendemos. Vamos exercitar isso aqui para a gente ver? Olha lá. Vamos lá. Vou começar com esse aqui, ó. Vou dar para vocês aí 5 minutos para fazer. Beleza? 5 minutinhos e a gente vai corrigir ele aí. Bora lá.
Podemos corrigir? Olha lá. Então, vamos ver aqui, ó. Mesmo esquema de construção é o esquema que a gente vai seguir na construção também quando fez a escrita linear, tá certo? Então, vou começar sempre das entidades menores, tá? Para aí, que tem o menor número de chave de cardinalidade máxima, tá certo? Lembrando que quando eu tiver atributo multivalorado, o atributo vira tabela, tá? Não esquece disso não, beleza? Então vamos lá. Nova. Vamos pegar aqui. Deixa eu fechar isso aqui que ele vai estar abrindo. Administradora. Eu vou colocar aqui do lado, vai ficar mais fácil para mim ver. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar as duas telas juntas. Deixa eu ver. Tela 1. Não vai. Vai ter que ser uma tela só. Então eu vou escrevendo aqui, beleza? Olha lá. Administradora. Então a gente vai ter aqui, ó, CNPJ. Isso aí tem no material, e o material de vocês tá lá no AVA, tá bom? Nome, fantasia. Razão social. Rua. Professor, por que o senhor não vai? Aqui, ó, temos um atributo. Vamos deixar assim que é mais fácil. Temos um atributo composto, porque o senhor não vai representar endereço. Atributo composto, eu não represento esse aqui, só represento o que compõe ele, né? Então, varchar número inteiro, cidade, varchar estado, varchar. Eu não vou entrar em detalhes em tipo de dados por enquanto, porque isso a gente vai ver na próxima disciplina, beleza? E CEP. Varchar, beleza? Geramos, zerou. Próximo. Próximo a gente vai colocar o quê? Vamos ver aqui. Condomínio. Pode ser condomínio, ó, porque eu tenho relacionamento de 1 para N, tá? Então vamos lá. Condomínio. Nome. Nesse caso, a gente vai ter uma entidade fraca, então nós vamos gerar aqui um número, um campo a mais, que vai ser ID condomínio, vai ser inteiro. Nome. Endereço. E a gente vai fazer o relacionamento entre administradora e condomínio, que é 1 para N. Que é esse primeiro aqui, ó. 1 para N. Tá certo? Então vamos lá. Agora eu tenho condomínio com lote. Certo? Vamos lá. Lote. Então é número e tamanho. Lote vai ser número do lote e tamanho. O professor, você escreveu errado ali. Vamos olhar. Aqui tem que ser decimal. Será que número vai dar? A gente pode ter outros, né? Com o mesmo número. O que a gente faz aí? E agora?
que a gente faz? Eu posso ter mais de um lote com o mesmo número, né? Mas em condomínio diferente. E aí? O que eu faço? Eu tenho uma ideia. Eu deixo esse cara aqui, certo? Só que no lugar de eu criar um atributo não identificado, eu crio um atributo identificado e eu resolvo esse problema. Tá? Eu resolvo esse problema. Aí não vai dar mais problema. Beleza? Por quê? Porque a combinação desses dois não vai ser igual para um outro ID de condomínio. Porque o ID do condomínio eu já resolvi. Certo? Vamos lá. Agora é pessoa que eu tenho que estabelecer, né? CPF, nome e telefone. Pessoa, CPF, nome e telefone. Baixar e baixar. Bora lá. Eu tenho um relacionamento, dois na verdade, né? N para N e um para N. Só que esses dois eu consigo usar eles com um só. Mas como eu já tenho um N para N, que é esse aqui, ó, que é o pessoa has lot, eu posso tentar resolver isso aqui. Como que eu resolvo? Será? Para dizer que um vai ser proprietário e o outro vai ser locatário. De que maneira? Eu posso vir nessa tabela, criar um quarto atributo chamado aqui, ó. Tipo. Certo? Vou colocar aqui um caractere, certo? E eu vou falar assim, ó. Onde L será locatário e P. Opa, tem gente entrando. Proprietário. Tá certo? Só um minutinho. Desculpa. Então aqui eu consigo dizer se o relacionamento que está tendo entre pessoa e lote é de um locatário ou se é de um proprietário. Certo? Então, dessa maneira, eu já consigo usar esses dois em um único. Então, é dessa maneira que fica a representação. Essa aqui é a nossa representaçãozinha. Vou arrumar ele aqui. Vou colocar o nome certinho aqui das chaves. Aqui, ó. Abre. Ficar entre pessoa, entre lote e pessoa lote. Vou colocar esse nome. Aqui vai ser a FK entre pessoa e aqui vai ser a FK entre condomínio e lote. E aqui vai ser a FK entre administradora e condomínio. Então, aquela representação absurda que a gente tinha lá atrás, que era isso aqui, nós conseguimos simplificar nesse modelo de banco de dados. Vamos gerar aqui um script para vocês verem. Deixa eu ver aqui, um Notepad. Ele gera, mas numa linguagem do MySQL.
Deixa eu ver se dá para mudar ela aqui. Que eu não lembro. Não. A gente vai ter que mudar, acho que no conceito. Database, net. Tipo de banco. Na hora de criar, a gente tem que criar. Ele vai criar sempre o MySQL, né? Mas enfim, tá lá. Dá para gerar também de uma maneira que a gente consegue fazer isso. O que eu posso fazer é subir um banco MySQL aqui na próxima aula, fazer a sincronização. Tanto o processo reverso quanto o processo de ida para vocês. Tá certo? Entenderam isso aqui? Então, isso aqui eu vou salvar e vai ser a resolução. Deixa eu já subir isso aqui no Avon, para eu não esquecer. A gente está aqui na 3.3. Exemplos, aula. Aula não, né, professor? É certo. Aula 6/11/2020. Escolher arquivo. Então, esse é um exemplo. Esse aqui é outro exemplo. Então a gente vai colocar esses dois aqui tudo nessa aula. Aula. E agora a gente tem o exercício, que é esse cara aqui, ó, né? Que é esse bichão aqui, ó. Exercício, oxa. Administradora de condomínios. Fazer o DER. Então tá aqui, né? Então aqui, resolução. A resolução dele é esse cara aqui, ó. Feito? Beleza, professor. O que a gente tem que fazer, então? Agora o que vocês vão fazer é o seguinte. Eu tenho mais dois aqui, aí na próxima aula a gente vai ter mais aí, tá? Porque agora a gente vai trabalhar só com essa parte de diagramação. Então, a gente vai colocar aqui, ó, para a próxima aula. Quando que é a próxima aula? Dia 13. Sexta-feira 13, hein? Resolver. 1. 2. Beleza? É para resolver e a gente vai fazer daí na próxima aula ele sem falta. E eu vou trazer mais para a gente fazer. Tá certo? Não é para entregar, mas é para fazer. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. O material tá no AVA.
Beleza? Essa aula eu também vou colocar no AVA. Peraí que tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Falou, beleza. E aí vocês podem vir tirar dúvida comigo posteriormente. Peço desculpas para os senhores antecipadamente por mim ter finalizado a aula antes, mas eu realmente não estou aguentando. Tá me doendo muito a minha garganta. Beleza? Ela tá bem inflamada. Sem problemas. E aí a gente se vê então na sexta-feira 13. Beleza, pessoal? Tranquilo? Será que isso é sorte ou é azar? Eu acho que é sorte. Então Né? vai dar tudo certo com o exercício que a gente tem Então que vai fazer dar em tudo casa. certo. O trabalho também. Lembrando que esse conhecimento da aula de hoje é conhecimento que vocês vão utilizar para fazer o trabalho. Tá certo? E o trabalho já é para entregar a semana que vem. Dia 11. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigado. Tenha uma boa noite e até semana que vem. Obrigado, professor. Boa noite e bom Boa final de noite. semana.